De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Vamos nós com mais um De Olho na Inclusão aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel, já te convidando para curtir aí o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo aqui da ONCB e também para você compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo. O De Olho na Inclusão traz as principais notícias de inclusão e acessibilidade. Eu já chamo aqui para os destaques o Marcos Aurélio de Carvalho. Bem-vindo, Marcos. Boa sexta-feira. Quais são os destaques de hoje? É isso aí, Wesley Gamaliel. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário em que você esteja acompanhando o De Olho na Inclusão. E vamos aos destaques. Entrevista exclusiva com o Dr. Jarbas Trindade, advogado. Ele que é o secretário de Direitos Humanos e Assuntos Jurídicos da ONCB. Cinemas não promovem a acessibilidade prevista na Lei Brasileira de Inclusão. Ele vai explicar. Vereadores de Salvador aprovam mínimo de 10% de carros acessíveis, os carros de aplicativos de transporte. E ainda, em outra entrevista com Jarbas Trindade, um concurso público driblou a lei e exigiu a acuidade mínima visual de candidatos. Eu conto esse absurdo já já. É isso, daqui a pouquinho, então, aqui no nosso De Olho na Inclusão, a participação de Marcos Aurélio de Carvalho. E agora vamos trazer os destaques de Aguinaldo Borcati. Bem-vindo também ao De Olho na Inclusão. Boa sexta-feira, Aguinaldo. Olá, Wesley. Boa sexta-feira para você, boa sexta-feira para o Marcos, para todo mundo que está conectado com a gente. Você, Wesley, que é o especialista de goalball da UNCB, qualquer dia a gente conta sobre isso. Mas agora deixa eu falar os destaques do programa de hoje. Biblioteca Luiz Braille, do Centro Cultural São Paulo, passa a oferecer livros em formato digital. O Judiciário deve oferecer recursos de acessibilidade para servidores com deficiência em trabalho remoto. E Grécia investe em equipamentos para tornar praias acessíveis a turistas com deficiência. Você me chama e eu trago todos os detalhes, Wesley. Não errei nenhuma. Que fique claro, Aguinaldo, Marcos Aurélio. É claro que a gente está falando da cobertura da ONCB lá no Centro Paralímpico Brasileiro, onde aconteceu o teste da bola de goalball brasileira. Logo estará disponível o conteúdo lá no nosso aplicativo Rádio ONCB, e aí você vai poder acompanhar todos os meus palpites, os comentários de Marcos Aurélio de Carvalho, Aguinaldo Borcati, de toda a nossa equipe de transmissão. E você pode participar com a gente também no 11-9-2006-1342. Abraços aqui a quem sempre participa aqui do nosso canal. Daqui a pouco eu registro algumas participações. Mas vamos falar de cinema, vamos falar de lei brasileira de inclusão e que não está sendo respeitada. O Marcos Aurélio conversou com o Jarbas Trindade e essa é a entrevista que a gente vai ouvir agora, que a gente vai assistir agora. Como estão os cinemas quando o assunto é acessibilidade para pessoas cegas e com baixa visão? A Lei Brasileira de Inclusão está sendo cumprida nas casas de exibições de filmes? Vamos conversar agora com Garanhuns, Pernambuco. Ele é o secretário de Direitos Humanos e Assuntos Jurídicos da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Seja bem-vindo, Dr. Jarbas Trindade. Olá, Marcos. Olá, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar de um tema tão relevante como a acessibilidade nas salas de cinema. Mudou alguma coisa de lá para cá, não? Mudou algumas coisas, Marcos. Na realidade, a acessibilidade na sala de cinema ela é prevista na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, vigindo desde 2015. A parte no tocante à acessibilidade na sala de cinema ficou pela lei para ser regulamentada pela Ancine, que é a agência reguladora. Só que essa regulamentação e os prazos para que seja dada plena acessibilidade na sala de cinema foram sendo postergados, ou seja, esticados cada vez mais por uma vontade política do Poder Executivo. Recentemente, no ano passado, saiu uma normativa nova da Ancine regulamentando e estabelecendo prazos para contar a partir de janeiro desse ano. E essa regulamentação foi fruto de um parecer jurídico que foi pedido pela ONCB, onde a gente se posicionou apontando alguns problemas nessa regulamentação.
A regulamentação ela previa que as salas de cinema teriam acessibilidade a partir da implementação de recursos que seriam disponibilizados em um aplicativo a ser baixado pelos deficientes visuais, e onde esse aplicativo seria utilizado para fornecer audiodescrição nas salas de cinema. E que as salas de cinema só seriam obrigadas a fazer essa acessibilidade se fossem grandes conglomerados de cinema, grandes empresas, com rendimento aí a partir de aproximadamente 8 milhões de reais ano. Ou seja, as pequenas Então, casas não teriam essa obrigação. não teriam essa obrigação e não seriam multadas se descumprissem a acessibilidade. O que a gente já achou uma distorção no entendimento até do que está disposto na LBI. A Ancine, ela não alterou a norma, não se pronunciou em relação a isso. E, recentemente, a gente recebeu uma comunicação do Ministério Público Federal que abriu um procedimento para ver se a norma estava sendo cumprida. E aí, a partir daí, a ONCB se pronunciou com relação a essa norma. E o entendimento que a gente colocou para o Ministério Público Federal foi que, primeiro, a norma da Ancine ela é restritiva. Ela vai fazer com que várias pessoas não tenham acesso à acessibilidade em salas de cinema. E segundo, que essa norma, da forma que está colocada hoje, mesmo assim ela está sendo descumprida. E aí vamos explicar algumas coisas, né, Marco? Você jogar a responsabilidade na pessoa com deficiência visual que está assistindo o cinema, de ter que ter um celular, desse celular estar conectado na internet, desse celular ele está sincronizado, ou seja, na mesma velocidade, Da no mesmo cena, né? diapasão Na mesma velocidade da cena do filme. Senão, Exatamente. se houver um delay de uns 30 segundos, 40 segundos, já complicou tudo, porque a cena vai estar acontecendo, a pessoa vai ouvir, inclusive, os sons da cena, mas a descrição da cena vai estar no ar 30, 40 segundos depois. Quer dizer, isso não serve. Além disso, a gente colocou para o Ministério Público Federal que o outro problema que existe grande nessa regulamentação, nessa disponibilização, é que as distribuidoras de filme, os cinemas, eles não estão preparados para explicar à pessoa com deficiência visual qual o nome do aplicativo, como baixa o aplicativo, como utiliza o aplicativo. Então, não é só dizer, existe um aplicativo, ele está aí, use quem quiser. Na verdade, para o cumprimento integral do que está disposto pela Ancine, eles têm que fornecer a tecnologia e fazer com que ela seja utilizável. Então, assim, a gente explicou para o Ministério Federal, através da nossa manifestação enquanto entidade nacional, de que a norma da Ancine está sendo descumprida, de que essa norma ela descumpre a acessibilidade de uma forma plena e de que precisa, sim, o Ministério Público Federal, o Judiciário, se debruçar e fazer com que seja garantida a audiodescrição e acessibilidade plena na sala de cinema em todo o país. Quais serão os próximos passos da Organização Nacional de Cegos do Brasil em relação a esse tema, os próximos passos da sua Secretaria de Direitos Humanos e Assuntos Jurídicos? A gente agora vai atuar nessa representação, né, porque agora foi aberto um procedimento, esse procedimento ele está em curso, né, e a partir daí mostrar que nós não somos apenas pessoas com deficiência nesse processo, nós somos consumidores. E o serviço prestado, ele é um serviço falho. É a mesma coisa, Marcos Cardoso, de venderem um carro para você e dizerem assim, olha, o carro vai sem rodas, porque roda está encarecendo muito o valor do carro. Como você vai utilizar um carro sem rodas? Então, o cinema tem que garantir acessibilidade. Que a ONCB tenha êxito nesses próximos passos, mas, doutor Jabas, não vai embora não, fique aí online com a gente, fica aí em linha, porque já volta o doutor Jabas Trindade, Wesley, Aguinaldo e vocês que estão acompanhando De Olho na Inclusão, já volta o doutor Jabas Trindade para falar de um outro assunto. Pode um órgão público, em um concurso público, escolher que tipo de deficiência visual vai ter o candidato aprovado? Se é cego, se é baixa visão, se é visão monocular, ou se... que tipo de deficiência? Visão monocular, que nem exatamente é deficiência, né? Pode uma instância pública, um órgão público fazer esse tipo de escolha? Parece que não, né?
Dr. Jarbas vai explicar já já que aconteceu um concurso público com essa estranha regra. E recentemente aconteceu. Ele conta daqui a pouquinho. Pois é, como se não bastasse o absurdo aí da falta de acessibilidade no cinema, tem mais um que a gente vai contar aqui no De Olho na Inclusão para você daqui a pouquinho. Aliás, eu vou no cinema hoje à noite, quero compartilhar com vocês como é que foi a minha percepção sobre acessibilidade por aplicativo no próximo De Olho na Inclusão. Mas vamos falar com o Aguinaldo Borcati sobre livro em formato digital pela Biblioteca Luiz Braille, alguma coisa assim, Aguinaldo? Me diga tudo. É exatamente isso, Wesley. Eu sei que você vai gostar dessa notícia, porque você gosta de livros, com certeza. A Biblioteca Luiz Braille, que fica no Centro Cultural São Paulo, passou a oferecer audiolivros em formato digital. As obras são colocadas no YouTube e os links são enviados por e-mail ou por WhatsApp. Também existe a possibilidade de baixar o livro indo pessoalmente até a biblioteca. Aí você leva um pendrive ou leva o seu celular e vai baixar o conteúdo ali para você poder levar para casa. Só que, atenção, cada pessoa com deficiência visual poderá solicitar até 3 títulos por mês. Então não adianta, Wesley, você querer devorar vários livros no mês, que é 3, tá certo? Mas 3 está de bom tamanho. Para receber o catálogo da biblioteca, você pode escrever para o WhatsApp. Anota aí, anota com atenção. 11, que é o código de São Paulo, 3397 4088. Não conseguiu anotar? Não tem problema. Vou deixar para você aí na descrição do vídeo. Depois você pode pegar lá, mandar uma mensagem de texto por WhatsApp para a Biblioteca Luiz Braille e pegar já os seus 3 exemplares do mês. Boa iniciativa, não é, Wesley? Boa iniciativa, pena que não dá para pegar mais livros, viu, Aguinaldo? Mas já é algo de relevância aí para quem gosta de ler, assim como Marcos Aurélio, como você e todos os nossos telespectadores. Bom, vamos falar de carros de transporte e acessibilidade. Vai ter um limite mínimo agora para os aplicativos, Marcos Aurélio Carvalho? Onde vai acontecer Na Bahia. isso? Em Salvador foi decidido, Câmara de Vereadores, portanto, na capital baiana, Wesley e telespectadores, pelo menos 10% dos carros. É o seguinte, a Câmara de Vereadores de Salvador aprovou um projeto de lei que obriga empresas de transporte de aplicativos, 99 Táxi, Uber, a pelo menos 10% da frota ser formada por veículos acessíveis. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, prevê a reserva de carros adaptados nas frotas de táxi convencionais, mas não tinha uma regra específica para os carros dirigidos pelos motoristas de aplicativo Uber e 99. Agora em Salvador tem, é a lei municipal. A proposta também proíbe o aumento do custo da tarifa em função da deficiência do passageiro. Tinha gente fazendo isso, adotando essa prática abusiva. Estão de parabéns aí os vereadores de Salvador, especialmente Silvio Humberto, que é vereador do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, que foi o autor deste projeto de lei que virou lei. Portanto, lei municipal em Salvador, tanto Uber quanto 99 Táxi tem que ter pelo menos 10% da frota com carros adaptados, Wesley. E a gente espera que a lei seja seguida lá em Salvador e que seja copiada pelas demais cidades aqui do Brasil, porque é uma iniciativa interessante que pode, sem dúvida nenhuma, ajudar aí as pessoas com deficiência. E agora a gente vai falar do judiciário, que deve oferecer recursos de acessibilidade para os servidores em trabalho remoto, Aguinaldo. É isso mesmo. Trata-se de um ato aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é o órgão que regulamenta, que organiza todo o judiciário brasileiro. E aí o CNJ definiu que os servidores do judiciário com deficiência ou responsáveis por pessoas com deficiência têm o direito a equipamentos de acessibilidade oferecidos por suas unidades jurisdicionais. Isso quando a pessoa estiver trabalhando em home office. Na verdade, até essa regra do CNJ já existe, porém ela estava sendo aplicada somente para magistrados e magistradas. A proposta surgiu
no Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência no âmbito judicial. Este conselho surgiu o ano passado, em 2022, com o objetivo de aperfeiçoar o atendimento da justiça a pessoas com deficiência. Mais um bom exemplo vindo do judiciário, tornando, né, tudo mais acessível também para aqueles que servem à justiça, Wesley. Pois é, de um bom exemplo, a gente vai para um péssimo exemplo. É a próxima entrevista aqui do nosso De Olho na Inclusão, que vai falar aí sobre o pessoal tentando driblar aí a regra para pessoas com deficiência, exigindo a acuidade visual em concurso público. É o Jarbas Trindade de volta aqui no bate-papo com Marcos Aurélio de Carvalho, no nosso De Olho na Inclusão. Agora, no começo do ano, aconteceu um concurso para juiz federal do trabalho, portanto, um concurso em âmbito nacional. E nesse concurso, uma estranha regra ou um estranho quesito, exigência de que a pessoa que concorre, quando é pessoa com deficiência visual, tenha algum tipo determinado de acuidade visual. Pode isso, Arnaldo, como diria o Galvão Bueno, né? Pode isso? Isso pode, se a gente entende como uma norma que tem que estar em linha com a lei, em linha com a LBI, com a Lei Brasileira de Inclusão? Então voltamos para o Dr. Jarbas Trindade, que está atuando neste assunto. Jarbas Trindade, que é o nosso secretário de Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos da Organização Nacional de Cegos do Brasil, diretamente de Garanhuns, Pernambuco. E de que forma aconteceu esse concurso e o que você percebeu de mais estranho nele? Olá novamente, Marcos. Olá, telespectadores. Esse concurso foi algo que realmente trouxe grande choque para o movimento das pessoas com deficiência, em especial nós, pessoas com deficiência visual. Quando foi feito o edital do concurso para juiz federal do trabalho, esse concurso foi previsto no edital, esse edital feito pela comissão organizadora do concurso, ou seja, a magistratura do trabalho, e também feito pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Foi previsto no edital que os candidatos com deficiência visual deveriam apresentar um laudo médico. Até aí, um praxe, uma coisa comum, né, se apresentar um laudo médico. Mas esse laudo médico deveria constar a acuidade visual em um dos olhos, o que restringia o acesso para a participação do concurso, nas cotas, nas vagas reservadas para pessoas com deficiência, de candidatos com cegueira legal, ou seja, que são cegos totais, não enxergam nada. E isso foi uma coisa muito surpreendente, porque nunca tinha acontecido. Bom, surpreendente e não costuma ser um erro apenas da instância, né, da Justiça do Trabalho, costuma ser também um erro da instituição contratada para montar, para organizar as regras do concurso, não é isso? Isso, a FGV ela falhou. A gente entende Fundação que Getúlio assim, Vargas. a Fundação Getúlio Vargas, que ela quando fez isso, ela quis incluir as pessoas com visão monocular. Entretanto, a forma dela incluir, ela restringiu as pessoas com cegueira legal ou cegos totais. E esse procedimento ele está em desatino, em descompasso, em desacordo com toda a legislação, com a Convenção da ONU para Pessoas com Deficiência, com a Lei Brasileira de Inclusão. É um procedimento não só restritivo, mas discriminatório. E aí, nós, como entidade, tivemos que tomar algumas atitudes com relação a esse procedimento e a esse edital. Quais? O que a ONCB fez? A ONCB, a partir daí, a gente entrou com uma representação no Ministério Público Federal, está com doutora Letícia, Ana Letícia Abise. Esse procedimento foi aberto e nós fizemos o quê? Como a discriminação ela é um crime, né, nós fizemos uma denúncia a crimes. Nós denunciamos que a legislação foi descumprida, porque o Ministério Público Federal ele tem o escopo de fiscalizar o cumprimento da lei e os direitos coletivos, ou seja, aí no caso das pessoas com deficiência, e dizer que a lei de cotas está sendo descumprida, a LBI e a Convenção da ONU.
e pedir providências para que o edital, os editais futuros em concursos públicos, com a participação do Judiciário, com a participação da Fundação Getúlio Vargas como organizadora, não cometam esse mesmo erro, esse mesmo equívoco, essa mesma discriminação. Porque vivemos em um país, Marcos, que não é só discriminatório, mas ele é capacitista. Então, ele entende que as pessoas com deficiência eles não têm condição de serem profissionais, de atuar em funções públicas, o que nós sabemos que é uma inverdade já provado pela história e por vários exemplos de pessoas com deficiência que trabalham de forma excelente e brilhante como você. Agora, você avalia que existe uma possibilidade de conseguirmos, a ONCB conseguir, a anulação do resultado desse concurso? Isso vai depender da interpretação do Ministério Público Federal. Se o Ministério Público Federal entender que existe algum tipo de nulidade, ou seja, de efeito essencial que anule esse concurso, ele pode fazer. Mas, na verdade, o que acontece? Quando o concurso público ele é lançado, é feito um edital. Existe um prazo para que esse edital ele seja impugnado. E esse prazo ele realmente ele é muito exíguo, é pequeno. E esse prazo ele já passou esse prazo para impugnação desse edital. Então, o que a gente pode agora, com essa ação jurídica concreta, é evitar que novos concursos, onde a FGV seja organizadora, cometam esse tipo de restrição e discriminação, e alertar o Ministério Público Federal e o Judiciário para que não se repita questões como essa em concursos públicos em todo o país. Está claro. Dr. Jarbas Trindade, muito obrigado mais uma vez por sua gentileza, muito obrigado por sua participação aqui no De Olho na Inclusão. Grande abraço, Jarbas Trindade, obrigado por participar aqui no nosso De Olho na Inclusão. Agora, eu estaria fora desse concurso aí, viu, Aguinaldo? De absurdo em absurdo, a gente vai chegando aqui a esse ponto. Eu já tinha visto, por exemplo, empresa querendo cego que enxerga, mas concurso público é a primeira vez, viu? As empresas fazem muito disso, essa seleção é um grande absurdo, né? Trata-se de discriminação, não tem outra palavra para qualificar esse tipo de atitude. Um concurso público que não respeita a lei. E aí, talvez até quem elaborou este concurso vai dizer, não, no edital está previsto ali uma cota específica para pessoas com deficiência, mas excluindo pessoas, né, Wesley? Aí não dá. Mais um caso, mais um mau exemplo em que a lei existe e está sendo desrespeitada. É por isso que nós estamos sempre por aqui, de olho na inclusão. Você já viu essa, Marcos? Tentando fazer a inclusão, excluindo pessoas com deficiência? Essa é nova, hein? Pois é, mas o erro, a pisada na bola, não foi apenas da Justiça do Trabalho, foi também, como disse Jarbas, da empresa, da instituição contratada, que é até surpreendente que tenha esse tipo de postura, né? Porque por todo o conhecimento que tem a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, deveria dar o exemplo quando o assunto é a inclusão das pessoas com deficiência. Pisada na bola. O concurso já aconteceu, como disse o Dr. Jarbas, é difícil agora impugnar, porém, essa situação cria as possibilidades para que a ONCB, e é isso que a ONCB já está fazendo, para que a ONCB crie mecanismos através da própria justiça para impedir que novas situações desse tipo aconteçam. A ONCB está também de olho na inclusão, na defesa e garantia de direitos. Essa escorregada da FGV e da própria Justiça do Trabalho permite com que a gente grite alto. E é o que estamos fazendo aqui no De Olho na Inclusão, para que aberrações dessas ou desse tipo não voltem a acontecer. E se acontecer, que todo mundo saiba que nós aqui estamos de olho em tudo e de olho na inclusão. Bom, vamos falar aqui sobre praias acessíveis para pessoas com deficiência, Aguinaldo Borcati. Pois é, pena que são praias longe, né, longe de nós, Wesley. É a Grécia. A Grécia iniciou um programa para tornar praias mais acessíveis para o público com deficiência. O projeto visa a instalação de rampas operadas por controle remoto e a implantação de equipamentos de uso comum com acessibilidade.
As rampas móveis possuem cadeiras acopladas que descem o usuário até ali perto do mar. Aí no final da pista tem um corrimão que permite a descida dos turistas que fazem uso de cadeira de roda, né? Eles descem da cadeira para poderem entrarem na água e usufruir ali daquela coisa maravilhosa que é o mar. De acordo com o portal Greek Reporter, o governo grego já implantou o sistema em 140 locais e o objetivo é que o equipamento chegue a 287 praias espalhadas pelo país. Além das rampas, a Grécia está também investindo na instalação de vestiários, banheiros e áreas de estacionamento acessíveis. Eu estou pensando, Wesley, da gente fazer aí uma reunião para conversar com o nosso diretor de jornalismo, né? O nosso Gustavo Toniero, para a gente fazer uma reportagem em loco. A gente vai para a Grécia e produz um conteúdo do De Olho na Inclusão de lá. O que você acha disso? Eu acho uma boa ideia, mas eu confesso que eu pensei que você iria nos convidar. Afinal de contas, você tem gravata de R$7.000. É fichinha, né, Marcos Aurélio? Ele consegue. Pois é, entenda isso, Aguinaldo. E o Wesley não está falando grego, está falando em português, claro. Que você possa ser o responsável pelo financiamento, porque, afinal de contas, Grécia é um dos berços da filosofia, Grécia é um dos berços do saber, Grécia é um dos berços da democracia. Aliás, o berço do que se entende, né, no processo civilizatório, no mundo ocidental, por democracia. Portanto, como a Grécia é o berço da democracia, democraticamente aqui, por maioria simples, decidimos que nós viajaremos e o patrocínio, Aguinaldo, é seu. É isso, e decidimos também que semana que vem tem mais um De Olho na Inclusão. A gente volta com as principais notícias de inclusão e acessibilidade. E o Aguinaldo trabalha na segunda-feira na Rádio ANCB para ganhar mais dinheiro para levar a gente para a Grécia, viu, Aguinaldo? Pois é, com essas propostas que vocês me fazem, eu vou ter que trabalhar bastante realmente. Mas segunda-feira é dia de esporte e divisão a partir das 8 da noite com Simplício, André, Lorena e eu. A gente vai falar muito sobre futebol, sobre a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teu Corinthians, hein, Wesley? Tá feia a coisa, tá feia a situação do Timão. Já tem gente com medo do rebaixamento. A gente vai falar sobre tudo isso. E vamos falar também sobre esporte paralímpico, é claro, no nosso Paralímpico em Foco. Tudo isso na segunda-feira. E aí, na sexta-feira, estarei de volta aqui junto com vocês. Até lá. Ô, Marcos, ele tá secando meu Corinthians aí, viu? Não conseguirão jamais. Um abraço para você também. Até a próxima sexta. Do jeito que a umidade do ar anda baixa em São Paulo, nem ele precisa secar. Já está secando naturalmente. E Vanderlei Luxemburgo, até agora, não disse ao que veio. Ele gosta muito de dizer, de declarar, de falar coisas, de fazer declarações, digamos assim, com uma retórica muito forte, mas do ponto de vista da analogia que se faz entre dizer alguma coisa e fazer alguma coisa, nem fez, nem disse. Aquele abraço, gente! Tchau, até a semana que vem. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.